Deus abençoe. Hoje eu quero falar do nosso tempo, o tempo que a gente tem, né? Como está a sua agenda? Sua agenda está lotada? Você está com muita coisa para fazer? Às vezes a pessoa fala assim, Fernanda, para você é fácil orar e ler a Bíblia, estudar, porque você não trabalha fora, você fica em casa, então a sua agenda é mais flexível do que a minha. Eu quero trazer hoje, nessa manhã, um desafio para você. Eu quero trazer um desafio. E eu gostaria, se você pudesse, se você entrar, fazer esse desafio, você me desse um retorno depois, só para a gente glorificar o nome de Deus, porque eu tenho certeza que vamos. Quanto mais a sua agenda estiver lotada, quanto mais sua agenda estiver cheia, mais tempo você vai passar na presença de Deus. Ou lendo a palavra, ou fazendo orações de gratidão, de petições. Você vê aí o que você faz. Ou você vai ficar simplesmente em silêncio, sem falar nada, só ouvindo um louvor. Mas se você tiver com a sua agenda cheia, lotada, experimente parar um tempo. Parar e gastar um tempo na presença de Deus. Você vai descobrir uma coisa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque muitas vezes nós começamos a ter um ritual de oração, mas para agradar o coração de Deus. E não porque você quer fazer. E Deus não quer ser agradado com o seu ritual. Deus quer ser agradado pela sua escolha, pela sua vontade. Aí tem gente que fala assim, não, mas tem que fazer sem vontade mesmo. Fazer sem vontade, até ter vontade. Eu não sei qual é o método que você vai escolher. Eu só acredito que Deus não impõe. Não impõe, não é uma obrigação sua estar na presença dele. Porque Deus quer que você esteja porque você quer estar. E hoje esse desafio que eu lanço para você é quanto maior está a sua agenda, quanto mais lotado está a sua agenda, mais você vai passar tempo na presença de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, Fernanda, o que eu mais gosto de ler na Bíblia são os Salmos. E se eu fizer uma pesquisa aqui com vocês, perguntar qual o livro da Bíblia melhor que tem para ler, que mais traz conforto para a sua alma, para o seu alento, é Salmos. Às vezes alguns vão do contra, vai falar outras coisas, mas os Salmos, hoje, se eu e você temos o livro de Salmos, é porque alguém decidiu estar na presença de Deus, mesmo estando com a agenda lotada, mesmo estando bem, mesmo estando aflito, alguém resolveu entrar na presença de Deus e registrar seus louvores, registrar seus lamentos, registrar seus medos, registrar suas guerras e batalhas. Eu estou falando de Davi. Nós temos os Salmos hoje, porque alguém que travou lutas, que travou guerras, literalmente, na sua vida, literalmente, corpo a corpo, que passou por tentações. O livro de Salmos, se você for ver, ele é muito completo, porque tem ali a narrativa de alguém que teve uma vida comum como eu e você, que passou por desprezo, que passou por traições, que passou por exclusão. Alguém que vivenciou na pele coisas que eu e você também passamos e temos vivido e temos passado. Mas nós só temos esse conteúdo para abraçar nossa alma, trazer consolo e conforto, porque alguém resolveu estar na presença de Deus e se tornou tão rico em Deus, que transbordou através da história, dos tempos, e hoje nós temos o livro de Salmos. E Salmos não relata só coisas lindas e bonitas. Os Salmos relata coisas feias, relata pecados, relata consequência de pecados, relata angústias, relata aflições, relata louvor. E porque alguém resolveu estar na presença de Deus, pôde trazer para nós hoje, depois de tantos anos, tanto alento
e abraçar tanto a nossa alma. Então, eu queria também falar um pouquinho sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel, lá em Daniel 6:10, diz assim: Daniel, quando soube que o edito estava sendo assinado, entrou na sua casa e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes fazia. Ou seja, Daniel se viu alvo de uma acusação que podia levar ele à morte. Iria condená-lo. Quando ele ficou sabendo, vocês leiam lá Daniel, que conta a história tudo direitinho, e é bem interessante a história de Daniel, caso você não saiba. Mas na Bíblia está lá registrada a vida de Daniel. Então, quando Daniel soube do edital, do que ia sair, que quem se ajoelhasse e orasse diante de um outro Deus que não fosse o rei, iria morrer. Quando ele soube disso, a primeira coisa que ele fez foi ir orar. E fala que ele ia para sua casa 3 vezes ao dia. E ele se colocava de joelhos e ele orava como ele fazia antes. Ele não correu para a presença de Deus porque ele estava aflito apenas, só por isso. Porque todos os dias ele orava 3 vezes ao dia. Aí você fala assim: Fernanda, deixa eu te falar, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para orar 3 vezes ao dia. Eu não tenho esse tempo. Esse desafio que eu falei para você, que eu queria trazer para sua vida, é que você vai entender que não existe uma pessoa neste mundo que melhor pode administrar a sua agenda do que Deus. Então não pense que você vai perder tempo, quando você para orar. Você fala: mas eu vou perder. Não vai, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus vai te encher de tal forma que na sua agenda, o que precisa ter prioridade vai ter prioridade. Mas tem muitas coisas que estão fora do seu controle que você colocou na sua agenda, que você não pode controlar, que você não pode resolver, mas que está na agenda das suas preocupações, está na agenda das suas angústias e rouba tempo, rouba energia para você fazer o essencial, para você fazer o que você precisa. Deus não deve nada para ninguém. Você não vai perder tempo se estiver na presença dele. Pelo contrário, o Espírito Santo, que é Deus em nós, vai te capacitar para você organizar o seu dia, organizar a sua agenda, de tal forma que você vai terminar o dia leve. Porque tudo que Deus criou para que você vivesse na sua história, o fardo é leve. Não existe peso. Mas tem hora que pesa, não é? Tem hora que pesa. E lá no Salmo 55, Davi estava sobrecarregado. Ele dizia: meus inimigos gritam. Eles gritam em mim. Ele me atende, Senhor. Ele correu para a presença de Deus. Ele falou assim: eu estou angustiado. Porque quem me oprime, quem me faz sofrer, não é uma pessoa desconhecida. É quem anda comigo, quem come comigo, quem ouviu as minhas confissões. Porque as pessoas que nós mais amamos é que têm o poder de nos ferir com mais intensidade. Tem o poder de atingir a nossa alma com o sofrimento. Por isso, quanto maior é a sua agenda, quanto menos tempo você tem, mais você tem que dar tempo para estar na presença de Deus. Lá no Salmo 55, leia ele todo, que vocês vão ver o desespero de Davi e o alívio que Deus dá para Davi, né? Lá no Salmo 55, 17, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Aí fala: mas por que Davi falou ao contrário? De tarde, de manhã e depois ele voltou para o meio-dia. Por que ele não falou de manhã ao meio-dia, de tarde? Eu busco ao Senhor, eu orarei, eu clamarei e Ele me ouvirá. Porque independe, não é uma ordem, não é um rito. Sabe, não, você não precisa ter uma ordem. Você é casa de Deus. Qualquer lugar que você parar, você pode estar na presença de Deus, porque nós somos o templo, nós somos a casa de Deus. Lá em Lamentações 3:25 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam.
quando vem a agenda cheia, quando vem as lutas, quando a primeira atitude nossa, qual tem sido? Às vezes nós não temos tido o cuidado de abrir a nossa boca e nem pensar no que a gente fala. A gente só fala palavras de morte. A primeira atitude de Davi, quando tinha um sofrimento, quando apertava, ele corria para a presença. Falava, vem aqui que eu não estou dando conta. Daniel, quando ele ouve ali que ele vai ser condenado à morte, a primeira atitude e reação dele não foi ali debater, não foi ali, olha, mas eu faço sempre isso, eu não estou diminuindo o valor do rei. Não, ele não ficou ali discutindo, ele foi orar, como ele já fazia antes. Deus não chama você para fazer algo na presença dele que você já não tenha feito, que você não saiba fazer. Eu não sei orar, não sei falar. Ninguém sabe orar direito. Mesmo a pessoa que tem a oração mais linda da face da terra, ela também não sabe orar. É o Espírito Santo que traduz nossas orações a Deus, que traduz as nossas orações a Deus. Agora, posso te falar? Você não tem passado tempo na presença de Deus? Não tem gastado tempo? E a sua agenda está lotada e te deixa oprimido pelos os seus afazeres e correria do dia? Porque você não está saudável. Porque um coração saudável, ele se alimenta. Um coração saudável come direito. Meu irmão, ele trabalha com farmácia há muitos anos. E sempre quando a gente precisa de uma ajuda, que a gente não pode ir no médico, alguma coisa, a gente fala com ele, ele sempre acerta, é assertivo na medicação, né? E aí ele falando assim, sempre quando eu ia falar às vezes dos meus filhos por telefone, como é que eu faço? Ele falava assim, tá comendo? Tá tendo fome? Tá se alimentando direito? Então não se preocupe. Então, a pessoa quando ela está saudável, ela se alimenta. E hoje a minha pergunta para você é, você está saudável? Porque se você não sente fome e nem sede da presença de Deus, você não está saudável. Davi, quando ele diz lá no Salmo 27, de 4 a 5, ele falou, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Davi estava falando de uma estrutura física onde ele ia e entrava na presença de Deus, e Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e quebrou essa estrutura que separava o homem de Deus. Hoje você não precisa ir numa estrutura física para estar na presença de Deus, porque você é a estrutura onde Deus habita, onde Deus está, onde a presença dele está. E esse texto hoje para você é, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa ser a morada, a casa do Senhor na minha vida, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Você é santo templo de Deus, você é casa, é morada, é habitação de Deus. Deus não criou você para lutar sozinho, para fazer as coisas sozinho. Ele é a sua força. E se você não tem tido sede e fome de estar na presença dele, de gastar tempo na presença dele, é porque você não está saudável. Um coração saudável é um coração que se alimenta. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Quando você está assistindo um filme, você gosta dos atores, você imediatamente vai no Google, digita o nome daquele ator, e já fica sabendo se é casado, se tem família, se não tem. Você tem todo o conhecimento na palma da sua mão. Assim é sobre Deus. Você quer muito ter as bênçãos de Deus na sua vida, ter as vitórias de Deus na sua vida, mas você não gasta tempo na presença dele, em conhecê-lo, e nem fazer, não dá nem para você fazê-lo ser conhecido, porque você não conhece direito. Você não sabe nem achar um versículo, às vezes, direito na Bíblia, você não sabe onde que está, porque falta conhecimento, e Deus quer ter relacionamento com você. E você precisa ter mais fome e sede da presença dele. Porque você é templo, você é casa. Só que a presença dele só é manifestada na sua vida quando você abre espaço para isso. Porque Deus não impõe a presença dele. Ele espera ser desejado, ele espera ser
clamado. Daniel, que quando teve ali aquela dificuldade, ele foi fazer o que ele já fazia antes de aparecer os problemas. Algo que já era costume dele fazer. Eu não tenho controle sobre isso, então eu vou correr para a presença, porque quem tem o controle é Deus. Vai ver a história de Daniel. Sucesso. Neemias, quando ficou sabendo o que estava acontecendo lá em Jerusalém, ele ficou tão triste, chorou, mas ele chorou aonde? Na presença de Deus. E pediu para Deus estratégia, o que ele iria fazer, que ele tinha que falar com o rei, e ele foi falar. Quando o rei perguntou para ele o que ele queria, diz assim, o texto diz exatamente assim: eu fiz rapidamente uma oração na minha mente. Senhor, me dá estratégia agora, me ajuda. Aí eu falei com o rei. E se você for ver a história de Neemias, sucesso. Então, quanto mais coisas você tem que fazer, mais tempo você precisa gastar na presença de Deus. Eu tenho um testemunho para contar para vocês. No final do ano passado e também no início desse ano, eu participo de 2 musicais na nossa igreja. E no final do ano foi bem tumultuado. Tava assim, bem caos mesmo, os ensaios, bem difícil, mas a nossa líder fazia uma coisa que eu, assim, simplesmente me senti muito impactada. Os ensaios, tudo assim, corrido, com muito texto para decorar. A gente tinha pouco tempo, mas ela gastava. Antes da gente começar os ensaios, a gente passava tempo na presença. A gente orava, a gente louvava, a gente adorava. Depois, só depois que começavam os ensaios. Eu posso dizer para você que não teve um ensaio que foi cansativo a ponto da gente ficar sem forças. E o que deu? Todo mundo que assistiu o musical depois não soube da nossa luta. Muitos não soube, porque foi bem atropelado, bem difícil. Mas foi uma bênção. Foi sucesso não por causa de nós, mas por causa do tempo que a gente passou na presença de Deus, adorando, orando. Além de fazer em casa essa busca, a gente fazia lá antes dos ensaios. E aí na Páscoa também, muito atropelado, muita coisa para decorar, muita música para aprender. E assim, a impressão que dá é assim, que a gente tinha que chegar lá e já ensaiar. Mas a nossa líder falava, não, nós vamos orar. Agora é hora de adorar. Ali os nossos líderes paravam, a gente orava. E assim, tinha gente já desesperado para bater o texto, para poder ensaiar logo, mas ali não tinha pressa. A gente gastava o tempo na presença de Deus. E se você for ver os 2 musicais, você falar, não tem condições de um musical ser feito por amadores durante esse tempo e dar certo. Por amadores. Mas porque a gente, por mais desesperado que a gente estava, a gente parava para orar. A gente parava e não tinha pressa de sair da presença de Deus. E depois ia fazer o que tinha que fazer. Então esse é o desafio que eu quero lançar para você. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não tenho ideia. Mas Deus sabe o que você precisa. E se você não tem tido sede nem vontade de ler a Bíblia, é porque você está doente. E se você está doente, você precisa correr para os braços daquele que pode curar sua alma, que pode tirar você desse lugar. Deus não criou você para lutar sozinho. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos diante de Ti e Te agradeço porque nós somos Teus. Nós somos Tua casa, Tua morada. Não nos deixe, Pai, parar de sentir essa presença santa. E, Pai, em nome de Jesus, derrame sobre os meus irmãos agora toda a estratégia que eles precisam para administrar a agenda deles, o dia deles. Tem tanta coisa que eles não têm controle, que têm procurado fazer sozinhos. Que em nome de Jesus, assim como Davi, assim como Daniel, assim como Neemias, eles Te buscavam e tiveram sucesso em toda a sua história. Sucesso esse que nos abençoa, que chegou até hoje para nos ajudar. Que os meus irmãos saibam que passar tempo na Tua presença não é perda de tempo. É aprender a utilizar o tempo da melhor forma possível, porque o Senhor não permite que nós
coloquemos na nossa agenda coisas que não são nossas, coisas que nós não podemos controlar. Em nome de Jesus agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade física, seja curado agora em nome de Jesus. Se você está tomando alguma medicação, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, potencialize essa medicação e você seja curado em nome de Jesus. Se a sua dor é na alma, você está sufocado, com vontade de sumir, desaparecer, saiba que o Espírito Santo de Deus está aí com você agora neste momento, libertando o seu coração, a sua alma de todas as correntes que te prendem e que adoecem as suas emoções. Sejam libertos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o dia de vocês. Se vocês gostaram dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, porque vai ficar salva no Instagram. E no TikTok, daqui a pouco eu posto um pedacinho dessa live, tá bom? Um beijo e até amanhã às 6h30 com a graça de Deus. Amém.